Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Hoje eu vou conversar com ele, que é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é escritor e faz muito sucesso no YouTube. Christian Dunker, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã. Poxa, tem um divã aí também, já estou me sentindo em casa. Que bom, querido, que bom. Muito bom te receber aqui. E eu queria começar com você, acho que por algo que a gente quer deixar para trás, mas a gente ainda precisa formular, ou seja, a gente precisa elaborar para que a gente possa finalmente virar essa página, né? Eu vi recentemente uma fala tua dizendo exatamente que o Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não foi derrotado, né? Que ele, de uma certa forma, seria algo como que uma face do Brasil, né? E que, na tua opinião, ainda tem um processo libidinal, um processo, inclusive, histórico também, para ser, né, pensado e elaborado. Me fala um pouquinho sobre o que você pensa a respeito disso. Agradeço a pergunta, Ingrid, porque permite a gente pensar tanto o fenômeno local do bolsonarismo, quanto talvez aquilo que mais interessa, que é pensar o Brasil. Pensar o Brasil incluindo um pouco mais assim de história das coisas. Porque para muitos o bolsonarismo teria assim aparecido do nada e então voltaria para o nada assim que o candidato não foi mais reeleito. Na verdade, isso parece se referir a uma série de conflitivas do nosso país que foram assim maltratadas, algumas delas negadas. Né? Por exemplo, o fato do Brasil ter sido o último na América Latina a constituir uma comissão verdade. Né? E justamente no momento em que ela ia apresentar resultados, acontece uma descontinuidade institucional. Né? Há fatos como, por exemplo, hoje nas escolas, a gente raramente tem uma discussão profunda, historicamente embasada, sobre o que foi o período da ditadura militar. Em grande medida porque a gente também tratou com uma certa conciliação, né, a ideia de anistia. Nós não tivemos nenhum torturador preso. Né? Isso não é só um motivo para sede de vingança, é um motivo que dá ensejo a que certas forças, né, certos laços sociais, autoritários, fascistas, eles ressurjam, né, assumindo aí um protagonismo político, como a gente viu. Né? Então, o Brasil, por exemplo, poucas pessoas sabem, teve o segundo maior partido fascista do Hemisfério Sul, só perdia para a África do Sul, que era o integralismo. As relações de integralismo com o bolsonarismo? Precisaria aí checar, tem estudos a respeito que mostram uma grande aproximação. Né? Ou seja, tudo isso leva à ideia de que o bolsonarismo é muito mais, infelizmente, do que o próprio personagem título que é o Bolsonaro. O bolsonarismo é uma forma de vida ou um discurso. E como tal, ele está ali no nosso cotidiano, ele está atravessando relações, ele está atravessando formas econômicas, formas sociais, formas políticas, formas institucionais. E daí eu comparar um pouco, claro que é em outra medida, em outros termos, né, do nosso processo de desbolsonarização com o processo de desnazificação ou desfascização que aconteceu na Europa em relação aos totalitarismos dos anos 30. Isso é um processo político, mas ele é um processo psicológico também. Né? Ele segue regras que tem que ver com recordar, repetir e elaborar. Ele segue regras que tem que ver com reparar o que aconteceu. Né? Reparar os desmandos, as violências, as impropriedades, né? As opressões que aconteceram. Reparar não é só, bom, tem um processo jurídico. Isso é, aliás, muito simples. Né? Condenar juridicamente. É importante que isso aconteça, mas talvez é mais importante que a gente consiga capilarizar essa discussão.
E você acha que... queria que você explicasse um pouquinho, né, qual foi o objetivo do teu livro, que eu acho, inclusive, uma temática extremamente interessante, esse link, né, dos condomínios com que a estrutura social do Brasil, esse sujeito Brasil. Mas eu queria te perguntar se você acha que esse livro, essa discussão segue atual, né, com o bolsonarismo, com, enfim, com tudo que a gente tem vivido no Brasil, a extrema-direita. Como é que você vê, como é que você faz essa relação do teu livro com o que a gente viveu nos últimos anos? Eu acho que segue atual, mas transformada. O livro ele analisou um sintoma social datável. Né? Quando começaram os condomínios do Brasil? Em 73, né? Plena ditadura militar. Um momento que a gente tinha grande migração, onde a gente desestabilizou um certo sistema de uso de funcionários domésticos, e a gente queria profissionalizar e modernizar a família brasileira. Então, viver num condomínio era uma forma de você assim criar-se um mundo à parte, com leis à parte, que são dadas pelos síndicos, com assim segurança, isso veio um pouco depois, mas com muros, onde a gente poderia assim sonhar com uma vida boa, mas à custa do quê? Da exclusão. Da exclusão, inclusive no nível de invisibilidade do outro, daquele que está do lado de fora. Né? Então, são os elementos estruturais da lógica do condomínio. O muro, síndico, que é aquele que empreita a lei, aquele que faz a gestão da lei, aquele que instrumentaliza a lei, os dispositivos de segurança, né? E também os efeitos sintomáticos disso. Né? Então, o que acontece com as pessoas quando elas começam a viver em ambientes identitariamente idênticos, né? Em ambientes onde só tem gente como a gente, em ambientes em que você não tem mistura conflito portanto, esforço para viver e produzir uma vida desejante baseada na alteridade, na diferença. Né? Quer dizer, aí você tem depressões, você tem patologias narcísicas, você tem formas sintomáticas mais ou menos associadas com isso. Né? Bom, te pode dizer assim, em alguma medida, o bolsonarismo, ele sonha em voltar para 73. Né? Lá que era bom, lá que a gente conseguia assim fazer o quê? Fazer uma espécie de Estado em estrutura de família, de Estado, né, coisa pública, em estrutura de vida privada. Né, de autoridade, que não é autoridade, vamos dizer assim, representativa, mas é a autoridade do gestor, aquele que comanda o país, aquele que manda os processos, sem de fato ter um mandato exato para isso. Então eu diria que a crise, né, de 2016, ela é, de certo modo, ocasionada pela percepção social de que a gente não aguenta mais condomínio, não aguenta mais condomínio feito de prisões, não aguenta mais condomínio feito de shopping center, não aguenta mais condomínios feito de comunidades segregadas, afaveladas, comunidades onde o Estado se demite, a gente não aguenta mais condomínios na saúde, na educação, a gente quer um Brasil com mais espaço público, né, com menos muros. O que acontece, então, quando os muros começam a fazer furos, brechas? Né? Vem uma reação. Vem uma reação dizendo: vamos fazer uma democracia para poucos. Vamos fazer uma democracia para quem pode pagar. Vamos fazer uma democracia para quem pode ter armas. Vamos fazer uma democracia para aqueles que são da família ou da milícia. Vamos fazer uma democracia reduzida. Isso, portanto, é compreensível como uma espécie assim de retorno do condomínio recalcado. Né? E ele volta como uma espécie assim de sintoma anacrônico, que a gente não consegue mais entender por que ele está ali, de onde ele tira a sua força, né? E criando ali uma nova forma de mal-estar. Entre uma coisa e outra, a gente teve transformações importantes. Né? A emergência de uma nova forma religiosa no Brasil, né? Isso acho que ainda está sendo pensado, né? Essa transformação do neopentecostalismo. A gente teve a efetivação meio capenga, meio brasileira do neoliberalismo, né? Então redução das proteções trabalhistas, o capitalismo em plataforma, a vida, vamos dizer assim, do você SA, ou seja, você tem que se aprender como um empreendedor, né?
né? Junto com a moralidade que acompanha o neoliberalismo. Então, a gente tem transformações que elas são novas, né? Elas são não são só o retorno do que estava lá em 73, né? É um retorno transformado, modificado por esses novos elementos, esses ingredientes que precisam ser pensados ainda. Eu acho esse teu livro super atual, essa lógica do condomínio para pensar o Brasil, se a gente for pensar esse Brasil historicamente, todo o processo, enfim, tanto o racismo no Brasil, como o racismo como uma estrutura, né? Como essa estrutura de não conseguir perceber o outro, de hierarquizar seres humanos, colocando, né, uns no lugar num patamar diferente do outro, enxergar o outro como algo que é ameaçador, porque você traz isso nessa lógica do condomínio também, e isso a gente viu muito marcado nisso que a gente pode chamar, eu quero até que você fale um pouco mais sobre isso, de cultura de ódio no Brasil, né? Porque o ódio ele não se cria do nada, o ódio ele faz parte, ele vem de um processo também que é conduzido historicamente, um Brasil de ressentidos, e o ressentimento gera esse ódio também, é um resultado, o ódio é um resultado desse ressentimento, desse olhar para o outro como alguém que pode te ameaçar a existência, né? Isso tem muito a ver também, você acha que tem a ver com essa cultura de ódio que existe no Brasil tão marcante, tão presente hoje, que ficou, e que transbordou no Brasil nos últimos anos, né? Sim, agora estou lá na comissão, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Que bom, que maravilha! Então você está anunciando aqui para todos. Que coisa Sim, legal. com o Silvio Almeida, Manuela Dávila, né? A gente está pensando o que é o discurso de ódio, que não é tão simples a gente qualificá-lo, né? Como é que se diferencia um discurso de ódio de uma externalização de insatisfação, de uma agressividade, né? Não é toda manifestação, vamos dizer assim, raivosa que compõe um discurso de ódio e de extremismo, né? Acho que algumas notas a gente pode fazer a respeito, talvez dizendo assim, né? O ódio, ele é um afeto que merece cidadania como todos os outros. Né? Não é ruim ter ódio, e a gente não pode sair por aí martelando pessoas que têm ódio como se elas estivessem fazendo uma coisa errada. Nenhum afeto merece esse tratamento, nem a vergonha, nem o medo, nem a inveja, nem os ciúmes. Né? Mas ocorre que o medo, o ódio, ele tem uma relação de gênese com o medo e com o desamparo. Né? Então, antes do ódio, né, você precisa ter uma certa interpretação do medo que você está sentindo. Então, aí entra o que você está falando. Quando eu coloco muros, quando eu começo a demonizar o outro, como eu começo a criar uma cultura securitária da violência que está do outro lado do muro, o que eu estou incitando? O ódio? Não, o medo. Você está dizendo, olha, aquele que você não conhece, aquele que não é igual a você tem que aprender a ter medo dessa pessoa. E isso forma uma espécie de cama básica para o que vai vir em seguida, que é a passagem do medo para o ódio. A gente se junta e ataca aquilo que seria assim a causa do meu medo, e daí para fazer isso eu tenho que agir. Né? Eu tenho que decidir que aquele objeto que me é perigoso não vai gerar mais em mim fuga e temor, mas vai gerar em mim ataque, né, e uso instrumental e coletivo. Isso é muito importante para a gente falar em discurso de ódio. O discurso não é uma fala individual. O discurso é uma fala coletiva e que se mede pelos seus efeitos de engajamento. Vamos lá bater. Bom, esse engajamento é que forma o discurso de ódio. A pessoa dizendo no deserto, eu te detesto, ela pode estar sendo mal educada, ela pode estar sendo ofensiva, ela pode estar fazendo injúria, difamação ou calúnia, mas não está no discurso de ódio. Né? O discurso de ódio. Agora, o ódio organiza também, né? Porque também tem aí, quando você fala do desamparo, é uma necessidade de pertencimento também, né? Há uma causa maior. E o ódio tem essa capacidade também de organização Então, política, social, coletiva. Perfeito. Ela tem duas funções, né, básicas. Sim. A primeira é separar-se. Se você não odiar, seu casamento nunca termina. Né? Um pouquinho de raiva tem que ter. Não significa destruir o outro, mas ele é muito importante para a gente se afastar se defender e poder subjetivamente se separar. Essa segunda função, talvez a que mais prevaleceu aí nos últimos tempos,
é que o ódio tem uma relação com a nossa teoria da transformação. Como as coisas mudam? Como eu me torno outro? Como o Brasil se torna outro? O que significa ir para frente, ir para baixo, ir para o lado? O que significa transformar-se? Uma coisa, vamos dizer assim, que jogou um papel nessa história é um sentimento coletivo, eu diria, de esquerda e de direita, né? Conservadores e progressistas, que começaram a consensuar de que o nosso processo transformativo estava muito lento, que ele estava, vamos dizer assim, ele precisava se acelerar, ainda que cada qual quisesse transformar no sentido oposto. Né? Essa percepção de que havia uma demanda de aceleração, de que o Brasil precisava se tornar outro, ela foi um alimento de base para que aquele ódio, né, que você tem em relação ao outro se canalizasse numa linguagem, por exemplo, uma linguagem digital. Ele ganhasse a forma institucional de grupos organizados, de grupos que sentiam a transformação, interpretavam a transformação de formas distintas. Um querendo avançá-la mais rápido e o outro dizendo assim, eu não estou gostando dessa transformação. Ela não é boa. Por quê? Porque ela está gerando medo, porque ela está gerando angústia, porque ela está gerando indeterminação. Eu vou no aeroporto, não é mais a minha casa, não tem mais gente só como eu. Eu vou nas universidades e agora tem mais negros do que brancos, públicas, né? E isso não está bom. E mais, né? Um fenômeno que a gente precisa ponderar. Por que uma parte substancial das pessoas que elevaram sua posição social, vamos dizer, saíram da miséria e foram para a pobreza, saíram da pobreza e foram para a classe média trabalhadora, ou seja, aqueles que efetivamente subiram um degrau, por que elas desenvolveram um ressentimento tão grande? Por que elas, nessa hora, em vez de dizer, como todo mundo esperava, gratidão, puxa vida, a gente fez isso junto, o pessoal que ficou para trás me ajudou, agora eu tenho uma dívida simbólica. Em vez de dizer isso, né, que é o famoso 2 a 5 salários mínimos, aconteceu um fenômeno de fui enganado. Eu achei que eu fazia uma faculdade e tinha emprego, não acontece. Eu achei que eu ia ganhar mais, ia fazer uma mudança substancial na minha vida e não, eu só estou um pouquinho menos pior. Isso abala a teoria da transformação que aquelas pessoas têm. Isso faz com que o amor se inverta em ódio. É um processo explicado pela psicanálise. Pois é, eu quero pegar esse teu tema, porque eu acho que a gente vai falar mais, inclusive, sobre essa psicanálise que se insere num contexto social, que eu acho isso muito fundamental, essa discussão, sobretudo aqui no Brasil, que a gente tem certos preconceitos com isso. E aí, entrando nesse tema do capitalismo, do neoliberalismo. A gente vive uma fase do capitalismo hoje que ela trata muito essa questão do sujeito como um imperativo, o sujeito soberano, digamos assim. Né? Esse eu soberano das liberdades individuais, a história da meritocracia. E o medo, o desamparo, vem também dessa ausência de uma participação coletiva mais forte, de uma sensação de pertencimento a algo que se luta por você não sabe o quê, porque você sequer sabe quem é o seu inimigo. E é algo, de uma certa forma, um direcionamento para esses atores, como a gente tem visto, por exemplo, quando você falou muito bem, quando você tem cotas nas universidades, os negros passam a ingressar nas universidades, quando as mulheres passam também a ter mais direitos, os LGBTs, ou seja, as minorias de maneira geral. Então, há um direcionamento, né, desse ressentimento, desse medo, desse desamparo, que eu não sei exatamente como resolver, porque eu estou numa sociedade que é cada vez mais individualista, então eu não tenho onde me amparar. Então, você precisa direcionar isso. Agora, eu quero te fazer, que acho que pode ser a pergunta de milhões, né? Porque não sei que a gente vai responder, mas a gente precisa fazer o exercício de se perguntar isso, como redirecionar esse ódio para o sistema. Sobretudo aqui no Brasil, que você, inclusive, fez uma fala, que você traz o neoliberalismo e o fundamentalismo religioso, que também é uma consequência desse desamparo, ou seja, onde eu não sei onde me amparar, as igrejas acabam trazendo essa espécie de acolhimento. Né? Então, como lidar com esse Brasil tão forte, toda a discussão neoliberal no mundo e essa característica peculiar do Brasil, que é esse fundamentalismo religioso tão forte também. Né? Como redirecionar esse ódio para esses outros atores, ou seja, para o sistema e para essa estrutura que a gente tem
né, econômica e, enfim, que se insere em todos os outros componentes da sociedade. Olha, é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Ou de reais, mas algumas coisas elementares, né, que a gente pode extrair do circuito dos afetos, da economia dos afetos, né? Que é como o ódio ele frequentemente se associa, né? Ele se conjuga com dois afetos reguladores, né? Culpa e vergonha. Né? Quantas vezes a gente não se envergonha porque tive um ataque de cólera, perdi a calma, me descontrolei, falei grosso com o outro, culpa. Ou vergonha, poxa, não fui capaz de ficar dentro de mim, eu acabei mostrando coisas que não queria que o outro visse e percebesse. Né? O que acontece é que esses dois afetos, eles estão, vamos dizer assim, colonizados, instrumentalizados, e, de novo, eles fazem parte de um certo consenso entre esquerda e direita. Né? Ou seja, hoje, o sentimento de injustiça, o desejo de transformação social, ele facilmente se transforma em culpa de quem? Culpa desse. Não, não é, é do outro. Né? E nisso a gente vai perdendo um pouco de vista que estamos indo para uma gramática de convergência, né? Onde a culpa ela gera simplesmente o quê? Penitência, cancela, detona, põe no limbo, isso eu não quero mais, e pecado de novo. E não tem nenhuma transformação efetiva, né, pela proliferação, né, da discussão e da contenda social envolvendo o neoliberalismo, que não é só uma forma econômica, ele é um tipo de moralidade. O neoliberalismo ele diz como a gente deve sofrer. Como é que a gente deve sofrer? Individualmente. Você não foi demitido? Porque você não entregou, você não cuidou da sua empregabilidade, você fez alguma coisa errada. Você, e não downsizing, produção deslocalizada, capitalismo imaterial, coisas que estão determinando aí o destino das pessoas. Esse giro para a culpa, ele precisa ser um pouco assim desativado. Né? Acho que ele fazia parte, inclusive, de uma certa resistência política, né? Ele alimentava, né, uma defesa do social, uma defesa de garantias que estavam muito ameaçadas, mas agora a gente precisa passar da culpa para a responsabilidade e da responsabilidade para a implicação. Né? Responsabilidade, tudo bem, tem uma dimensão jurídica e que precisa ser apurada, acho que não cabe anistia dessa vez, mas, além da responsabilidade, a gente trata o ódio quando a gente se implica na transformação de si com o outro e do mundo. Esse é o passo que, assim, vai fazer ou pode fazer alguém que está profundamente indignado, absolutamente injustiçado, querendo ver sangue correr, pegar na enxada, ir ajudar a construção de uma casa coletiva, participar de uma cozinha coletiva, participar de um partido, entrar num grupo de estudos sobre um determinado tema. Ou seja, há um tratamento do ódio que é pela reconstrução de laços coletivos, né, redes, a gente pode dizer, de enfrentamento daquela injustiça. O que vai acontecer? Você vai transformar aquela injustiça num outro tamanho, né, numa outra direção, num outro princípio, vamos dizer assim, ou uma outra teoria da transformação. É isso que nós estamos precisando. A gente precisa não só transformar, a gente precisa mudar o nosso entendimento do que significa a transformação. Porque enquanto transformação for a chegada de um pai superpoderoso, que vai ter poderes incríveis, Enamarra vai obrigar as pessoas más a saírem da frente para as boas governarem, não vai funcionar. Não vai funcionar porque é essa concepção de que as coisas se transformam assim que está errada. Não é porque temos um príncipe no poder. Isso é só efeito dessa teoria. Né? Bom, a segunda forma de usar bem o ódio, de reverter o ódio, né, é fazê-lo passar para práticas de restauração, arbitragem, mediação, ou aquilo que a psicanálise chama de reparação. Brigou, tem que reparar. Mas então vai me pagar o que você me deve? Não, tem que reparar o laço que foi quebrado.
entre esse avô e esse neto, entre essa tia e esse sobrinho, entre esse filho e esse pai. Como é que a gente reconstitui o laço, a nossa capacidade de andar junto, e não a nossa capacidade de você é culpado, eu sou culpado, eu tenho vergonha, você tem vergonha, ou seja, de se individualizar, que é o que o neoliberalismo faz. Ele extrai isso das pessoas, porque nessa hiperindividualização você aumenta a sua capacidade de sofrer e você transforma o seu sofrimento em mais engajamento, produtividade, desempenho, autoobservação, avaliação de si. Tudo isso que está destruindo, vamos dizer assim, as pessoas, né, pervasivamente. Muito bom. E essa lógica da performance que trata os seres humanos como uma peça, né, que para gerar lucro para esse mercado, faz com que as pessoas essa lógica de você acreditar que o problema do seu insucesso, da sua falta de sucesso, está em você mesmo, porque todo mundo pode ter lá os seus mais de 15 minutos de fama, como dizia Andy Warhol, e a gente só você não está sabendo como fazer, né? Isso está sendo inclusive motivo de muito sofrimento psíquico. E o Brasil, né, que é um país, as pessoas ficam surpresas quando veem os índices, por exemplo, de depressão e ansiedade no Brasil, que o Brasil está aí concorrendo com o mundo inteiro, o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Por um Curva de lado, claro. suicídio entre jovens de 18 a 24 anos é absurda, é a segunda causa de morte, só perde para acidente de trânsito e, no caso de jovens de periferia, para assassinato violento. Exato, e isso tem uma relação com a estrutura social do Brasil, com todas as desigualdades que a gente encontra no país, não tem como você dissociar. E aí eu quero te perguntar, porque, cara, por um lado a gente tem o aumento desses números de casos também, porque isso ajuda a própria indústria farmacêutica, porque de uma certa forma aí você medicaliza não só a indústria farmacêutica, mas até o mercado de uma maneira geral, né? Porque você vai lá, aquele sujeito está triste, taca ali remédio como se ele fosse uma máquina. Você taca o remédio, prescreve qualquer coisa para ele sair daquela depressão. Como se a depressão dele não tivesse a ver com o lugar onde ele vive, com a maneira como ele socializa, com todas as dificuldades que ele encontra. E eu quero te perguntar, porque assim, na psicanálise, até a Rudinesco, que é uma referência na psicanálise, lançou o Eu Soberano, e aí eu quero te perguntar, como psicanalista, como você vê essas diferenças? Por exemplo, no caso das mulheres, as dificuldades que enfrentam pelo fato das desigualdades de gênero, ou as próprias pessoas negras pela questão do racismo. Dá para a psicanálise colocar todo mundo como um eu soberano e não considerar, né, essas questões sociais que estão colocadas aí na vida desse sujeito? Esse livro é um livro polêmico, né? Ele tem defensores e críticos, né? E eu acho que ele veio justamente conseguir acertar um certo ponto de confluência das conversas, né? Não tanto pelas respostas que ele produz, mas talvez pela formalização dos problemas, né? De fato, essa forma de administrar sofrimento, e veja que administrar é a administração mesmo, é uma administração no sentido de microgestão, precarização, estimulação de ódios dentro do trabalho, competições que destroem laços para gerar mais resultados, em geral resultados assim que vão te pagar o próximo quarto e depois vão levar a empresa à falência. Está ficando claro que todo esse jeito de a gente fazer o outro sofrer e fazer nós mesmos sofrer para produzir mais, para aumentar o desempenho, leva, no primeiro lugar, ao doping, né, que é o uso de substâncias permitidas ou não permitidas para acordar, para a sexualidade, para dormir, para aumentar desempenho, e depois termina num burnout, termina num esgotamento, né, numa, vamos dizer assim, destruição subjetiva da pessoa, né? Bom, mas isso, voltando a Rodinesco, levanta a pergunta sobre o que a psicanálise tem a falar sobre trabalho, sobre linguagem, sobre novas formas de desejo. Né? Por quê? Porque o que a gente está falando quando fala em segregação LGBTQIA+? Um sofrimento de gênero. As pessoas estão sofrendo porque não são o quê? Reconhecidas. Não são reconhecidas nos seus próprios termos, não são reconhecidas laboralmente, não são reconhecidas na linguagem como sujeitos, como agentes, como protagonistas, não são reconhecidas do ponto de vista representativo, né, em termos políticos. A gente tem hoje um aumento da consciência, né, sobre diferenças sociais inaceitáveis, iniquidades sociais, raciais, por exemplo, de classe.
que está acontecendo? Que essa consciência ela não está se traduzindo numa modificação de mesmo quilate nas representações políticas. Na Câmara, no Senado, é que a diversidade aumentou, mas não aumentou como a gente gostaria. Né? A gente quer mais rápido. O que está, de certa forma, impedindo isso? Né? Essa ideia de que para se fazer representar, você precisa passar do reconhecimento num certo nível, no nível das relações intersubjetivas, para o nível dos gêneros, das raças, e para algo que encampe tudo isso. Eventualmente a classe, não sei. Né? O que o livro da Rodinesco argumenta é que, no fundo, as chamadas pautas identitárias, elas introduzem um discurso que vai se voltar contra elas. Um discurso que acaba produzindo esse tipo de efeito. Então você aumenta a tua presença cultural, mas você não aumenta a tua presença política. Né? Por quê? Porque, no fundo, as tuas pautas elas serão particulares. Né? Elas serão percebidas como ampliação do poder daquele grupo. E, em relação a isso, vão produzir a sanção de gramáticas identitárias do outro lado. Então, vamos dizer assim, dos grupos branco, dos grupos de masculinidade tóxica, red pills, incels, e uma série de outras formas de agregação de identidade que não são minoritárias. A discussão deveria ser essa. Olha, escuta, por que a gente tem um movimento antirracista? Porque você, historicamente, tem um grupo que está desprivilegiado. O seu grupo não está desprivilegiado. Mas eu quero usar a mesma retórica. Não, mas eu quero usar a mesma gramática. Mas se você pode ser feminista, eu posso ser machista. E daí todo feminista... Diga. Não, fazendo um parêntese nisso que você está dizendo, porque quando saiu essa polêmica dos red pills, dos incels, e daí eu fui assistir um documentário, fui pesquisar sobre o tema, e todas as demandas que eles traziam, muitas eram demandas, inclusive, interessantes do ponto de vista de serem legítimas, mas não eram demandas em relação às mulheres, eram em relação ao sistema. Isso é que é muito louco. Quer dizer, eles percebem as mulheres como o inimigo, né? Quando, na verdade, o direcionamento dessas demandas deveria ser para um outro agente, não para as mulheres. Muito interessante o que você traz. Mas de novo, né? Acho que você pegou exatamente esse ponto, em que você passa, né, de uma certa lógica, vamos chamar assim, mais comunitária, né, em que você tem horizontalidade entre os participantes, onde você tem, por exemplo, linguagem de rede social, né, em que não adianta eu ser o professor titular e etc., porque se não tiver os likes, se não tiver os cliques, eu estou igual a todo mundo. Né? Ou seja, você tem essa lógica em confronto com uma lógica, vamos dizer assim, de um certo mundo institucional, onde poder e autoridade é baseado em função e hierarquia. Né? Então, o que acontece? Se as gramáticas, vamos dizer assim, de reivindicação de direitos que estão subdistribuídos não conseguirem fazer essa passagem, vai acontecer isso. Vai acontecer ressentimento social, vai acontecer individualização do processo transformativo. Né? É por causa desse, não, é por causa do outro grupo. Vai acontecer ressentimento de classe, e não como Marx queria, luta de classes. Luta de classe não é ressentimento de classe. Né? Isso vai ser assim um próximo passo que eu acho que a gente vai precisar entender, como a Elizabeth Rodinesco às vezes sugere, né? De que precisamos de uma convergência entre estratégias, né? De que, no fundo, as discussões sobre reconhecimento precisam de algum tipo de princípio de generalização que permita pactos, que permita aliança, que permita alguma convergência, né? Que é o que dá, por exemplo, a teoria interseccional, né? De que você precisa pensar nas sobreposições. Mas isso acontece nas pautas identitárias. Eu tenho entrevistado aqui muita gente, entre eles o Gessé Souza, por exemplo, a Inaê Lopes, que trazem muito essa perspectiva, por exemplo, do racismo como algo absolutamente estruturante na sociedade brasileira. Você não tem como pensar o racismo apenas do ponto de vista do racismo diretamente colocado às pessoas negras, mas o racismo é parte dessa estrutura que forma o Brasil, que inclusive causa todo tipo de desigualdade econômica, enfim. Da mesma forma, o machismo, por exemplo, se a gente for pensar uma sociedade que é patriarcal,
né, que é pensada a partir dessa perspectiva patriarcal, ou seja, isso é de uma certa forma estruturante também. O que talvez pode acontecer é que dentro desses movimentos você tem aí o feminismo liberal, você tem aí, né, pautas que talvez não sejam pautas estruturantes nesse pensando a partir de uma necessidade de modificação de sistema, né, que aí vem a luta de classe e tudo mais. Mas como é que faz então essa engendra essas duas? Porque as pautas identitárias são importantes, mas também eu entendo que podem desagregar e caminhar para isso que você traz muito bem, você colocou muito bem, que pode desaguar, inclusive, nesses movimentos contrários, né, como eu falei aqui, os red pills que ao invés de questionar o sistema, questionam as mulheres. Né? Olha, eu venho do estruturalismo, né? Então, quando a gente fala em racismo estrutural, qual é o conceito de estrutura? Porque o que vai estar em jogo é como uma estrutura se transforma. Por onde a gente transforma uma estrutura? No cotidiano? É pela hegemonia do discurso, pela mudança da cultura, na mentalidade. Né? Quer dizer, sim, o racismo é estrutural, mas ele também é institucional, mas ele também é digital, mas ele também é algorítmico, mas ele também é entre gêneros, mas ele também tem uma interseccionalidade com a religiosidade. Nos níveis, vamos dizer assim, mais acessíveis, né, do racismo, que ele pode ser inicialmente confrontado. Né? Quer dizer, o objetivo é uma transformação estrutural, mas ela passa por abordagens, né, de reversão do racismo no cotidiano, né, nas pequenas escolhas, no universo da representatividade. E isso significa justamente a gente conseguir articular o que são táticas, né, antirracistas, o que são estratégias antirracistas e o que são políticas antirracistas. E a gente poderia dizer o mesmo para gênero, o mesmo para classe, o mesmo para orientação sexual. Né? Isso está na pauta, eu acho que isso é uma discussão meio desorganizada que está acontecendo, mas precisa ser encaminhada para a gente ter aí o próximo capítulo que a gente quer. Muito bom. Então, você, no teu livro Lacan e a Democracia, você traz a psicanálise essa para uma perspectiva de uma teoria social, de a psicanálise atuar na vida cotidiana e na vida coletiva, né, na maneira de se organizar como sociedade. E a gente sabe que existe um preconceito, né? Ainda existe um preconceito grande entre muitos psicanalistas. Eu, inclusive, passei por isso. Eu lembro que eu venho da sociologia, eu sou socióloga também. E quando a gente tentava trazer essa perspectiva mais da psicanálise para o social, eu ouvia, não, mas você é socióloga, então faz parte de você fazer esse tipo de defesa. Eu queria te perguntar como é que você está vendo esse cenário e qual a importância, porque você, inclusive, na tua fala, você deixa claro, a psicanálise ela tem um papel importante, ela pode ajudar na luta em defesa da democracia, contra o negacionismo. O que você pensa, o que você tem feito, o que você tem visto nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, assim, a gente não se dá muito conta, porque também nesses últimos 6 anos teve um fechamento do Brasil para si mesmo. Né? Os problemas internos nos ocuparam tanto que a gente não se situa muito bem mais no concerto das nações. Né? E está acontecendo um fenômeno relativo à psicanálise que muita gente em outros lugares está dizendo, puxa, isso é extremamente inovador. Né? Os psicanalistas se engajando, né, politicamente, não só partidariamente, mas na escuta pública, nas redes de escuta, nas instituições. Está havendo uma ampliação, né, tanto das formações, né, se tornarem mais acessíveis, porque isso era sempre um problema na psicanálise, de uma prática feita das elites para as elites, e que por uma série de circunstâncias do cenário brasileiro, a gente conseguiu, não vou dizer resolver, nem se aproximar de solucionar, mas criar bordas mais extensas, criar bordas em que a psicanálise conseguiu se posicionar como um movimento social. Isso extremamente novo, extremamente raro. Né? Ela tem suas associações, suas escolas, seus nichos, mas hoje ela ultrapassou isso. Né? Isso sugere o quê? Que, de certa maneira, a psicanálise ela é mais híbrida do que a gente pode imaginar.
Né? Quando a gente fala psicanálise, no fundo ela não existe, são conflitos. Né? É uma luta dentro da psicanálise entre, bom, leituras mais conservadoras, leituras mais progressistas. Né? Então, essa ideia de que você tem uma luta social dentro da psicanálise, ela também é nova, a gente também está discutindo isso há não tanto tempo. Né? O livro de Elizabeth Haldinesco entra nessa conversa. Né? Ou seja, que psicanálise queremos para que Brasil? Né? Para que clínica? Né? E aí a gente tem uma série de pautas, né, que organizam, por exemplo, a crítica disso que você falou, de uma sociedade que se acostumou a comprar os diagnósticos psiquiátricos de forma irrestrita, como se fossem diagnósticos médicos. Então, depressão é um problema que tem no seu cérebro. Toma isso aqui que compensa. TDAH, é uma coisa que está assim, de repente uma epidemia. Não tem nada que ver com a qualidade da escola, com a escuta da escola, com o professor. Isso aí é um problema que os outros põem na sua cabeça. E há operações que produziram isso. Há operações ligadas a o quê? Produção de sofrimento para administração de sofrimento. Produção de sofrimento para aumento de desempenho. É um lado da conversa. O outro lado é o que a gente chama de racionalidade diagnóstica. A população ela está muito inadvertida em relação a isso. Né? Ela está assim, indefesa em relação a isso. Por quê? Porque a tendência é a gente imaginar que a psiquiatria e os transtornos mentais são como as doenças. Né? Uma doença, toma um remédio, cura a doença e tal. E não tem dúvida, discussão metafísica ou contestação de abordagem. Tem um protocolo e você segue ele. Não é o caso no caso do sofrimento. Principalmente, esse é outro ponto que a gente tenta introduzir na conversa, porque até aqui a gente tem investido bilhões na pesquisa sobre o tratamento de sintomas. O que você tem antes do sintoma? O que acontece antes do sintoma? Se a tua hipótese de que isso é exclusivamente genético, neurofuncional, é um defeito de fabricação. Mas o que isso negou durante 40 anos? Que os nossos sintomas têm uma relação com a nossa história de vida, tem uma relação com fatores transversais, tipo racismo, violência doméstica, assédio moral, sexual, bullying. Tem uma relação com a maneira como você consegue autorizar e ser reconhecido no seu desejo. Tem uma relação com a maneira como você fala. Tem uma relação com a sua vida. Veja que absurdo. A gente intui que tem um nexo, mas a gente não consegue dizer exatamente qual é, a ponto de poder interferir no processo. Dizer, olha, analisa o que você diz sobre isso na maior parte das publicações digitais e de mídia pública. Faça exercícios, coma bem, faça meditação. Super legal, isso é super importante para a saúde, mas nenhuma referência ao que você está fazendo com o seu sofrimento. O que você está fazendo com o sofrimento que o outro, às vezes, te causa, e que você, às vezes, multiplica, e que faz parte da sua vida. Não, isso é assunto pauta religiosa, isso é assunto pauta moral. Vou lá em outro lugar. Não tem que ver com uma prática, né, de tratar, de cuidar, de acolher do seu próprio sofrimento. De decidir como fazer, como enfrentar. Isso, a gente passou 40 anos falando em faça academia, não coma gordura, cuidado com a gordura trans, cuidado com o ovo, e zero falando, como o Sócrates respondeu ao Alcebiades, cuida da tua alma, o que você está fazendo com os seus pensamentos, com os seus afetos, com as suas relações. Deixa que a natureza marca, deixa que cada um se vira. É um neoliberalismo de novo, né? Corroendo cuidado, relação com território e pertencimento e relação com rede, né? Com o grupo, com a comunidade onde você está. Esse ponto do coletivo, do grupo, eu vejo muito, por exemplo, eu vi em casos, porque eu tive fazendo um outro trabalho de pesquisa com bolsonaristas que estavam acampados e tudo mais, e é notório, assim, muitas pessoas que estavam, por exemplo, num quadro, considerado um quadro de depressão, e que encontraram ali um caminho, né? Mas foi o caminho encontrado por elas, para que elas pudessem lidar com aquele sofrimento psíquico, né? Então, eu gosto muito da tua fala nesse sentido do grupo e do coletivo, e quero te perguntar se a psicanálise, a clínica, está se repensando a partir disso, dessa ideia, né, do
do grupo, do coletivo e, enfim, de como essa questão social, essa participação na estrutura tem que estar ligada ali no sujeito, como é que esse sujeito vai lidar com os seus sofrimentos. A clínica está repensando, você tem visto isso acontecendo na prática? Tem reflexões verticais sobre isso, mas também tem um pouco, vamos dizer assim, da percepção social algo equivocada sobre o que é uma psicanálise. Né? Que imagina assim, eu vou chegar lá e eu vou falar de mim. E a pessoa chega lá e de quem que ela fala? Do pai, do sobrinho, da mãe, do chefe, das relações sociais dela. E mais, ali o que a gente tem? É uma relação social. É uma relação onde o poder está envolvido, a gente fez várias pesquisas sobre isso, onde você miniaturiza as tuas relações na vida e no mundo. Né? Então, a ideia de que é individual porque é privado é um pouco equívoca. Né? Inclusive, ela não concorda muito com os efeitos, né, típicos. Os pais levam a criança para análise, e ela começa a melhorar. O que acontece? Os pais tiram da análise porque começa a encher a família, e a família começa a não gostei disso e tem que mudar de lugar. A intervenção ela sempre afeta a maneira como o sujeito se cria pertencimentos. E isso vale para grupos, instituições, classe, tudo que vem junto. Né? Mas, claro, talvez a psicanálise não consiga substituir práticas de grupo, né? Organizações de grupo. Mas ela pode agir sobre isso indiretamente. Você fez essa observação aí nos acampamentos bolsonaristas, mas pouca gente sabe. Guilherme Boulos fez uma formação em psicanálise, fez uma tese em psiquiatria, onde ele estudou justamente como as pessoas que entravam nos movimentos sociais ligados ao movimento sem teto saíam da depressão. Meio assim, só é surpreendente para aquele que cortou todos os nexos entre sofrer, vida que você leva, trabalho, linguagem, desejo e sintomas. Eles estão aí. Né? Por mais que para cada um eles agem de uma maneira distinta, para cada um você tem um sistema de determinações diferentes. Né? Então, psicanálise ela está tomando, vamos dizer assim, uma consciência maior do fator político dentro da sua prática, na relação com outras práticas e naquilo que toca, vamos dizer assim, os seus efeitos dentro da saúde mental. Muito bom, muito importante. Olha, a gente termina aqui a nossa conversa com o querido Christian Dan, que é sempre uma aula, é sempre muito bom te ouvir, Christian. Então, sigam o Christian, né, participem, que ele tem dado aí também, feito palestra, dado aulas, enfim. É muito bom sempre estar contigo e sempre te ouvir. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco na Carta Capital. Obrigada. Eu que agradeço, Ingrid. Ótimas perguntas, adorei aqui a nossa conversa e tudo de bom. Que a carta chegue ao seu destino, como diria o Lacan.